Amados irmãos, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, pela graça do Senhor, para estudar a sua palavra e aplicar os ensinamentos dessa palavra maravilhosa ao nosso viver. Deus tem guardado o seu povo, Deus tem abençoado o seu povo durante este período em que nós estamos vivendo. Deus tem nos abençoado muitíssimo com estas maravilhas que Ele tem feito e também com a preservação deste povo no que diz respeito às bênçãos espirituais. Nós devemos nos alegrar muito por poder estudar a palavra juntos, sabendo, né, que estamos unidos aí pela internet, mas a nossa união ultrapassa os limites da rede, nós estamos unidos pelo sangue de Cristo Jesus. É muito bom saber que vocês estão aí deste lado, é bom saber que nós vamos estudar a palavra de Deus juntos. Nós vamos continuar hoje com a nossa série de estudos sobre contentamento cristão, não é? Nós já temos falado e focado mais esse aspecto, né, lançado luz sobre as aflições. Então, há 2 quintas atrás, nós falamos sobre, em linhas gerais, o que é o contentamento e a fonte do nosso contentamento, onde ela deve estar. Na semana passada, nós falamos mais especificamente sobre o contentamento em meio às aflições e como isso deve encher o nosso coração de esperança e onde devem estar nossos olhos, não é, diante dessas aflições e para onde nós devemos olhar, que é para o Senhor nosso Deus. Hoje, eu gostaria de estudar com os irmãos sobre os perigos que há na murmuração. Uma vez que nós já estudamos sobre contentamento e como ele precisa ser usufruído por nós, né, ou desenvolvido por nós em meio às aflições, agora eu gostaria de apresentar aos irmãos um contraponto, né, e até mesmo o estudo de hoje servirá para que nós revivamos em nossa vida, né, ou passemos em revista este aspecto do nosso coração, que é essa inclinação que temos para a murmuração, para o descontentamento, para as reclamações. Veremos hoje como isso é profundo, impactante, e como Deus não se agrada disso, e também veremos algumas saídas com exemplos bíblicos acerca de contentamento. Nós vamos orar neste momento, já também, mais uma vez, dando as boas-vindas aos nossos irmãos, e à medida em que o estudo vai começando aqui, nós cremos que outros irmãos chegarão. Nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor para o estudo da sua palavra, e em seguida nós vamos começar. Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai do céu, te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pela tua provisão, ó Deus, em cada parte da nossa vida. Obrigado, ó Deus, por preservar o teu povo em meio a essas dificuldades que o mundo vive, preservando, ó Deus, espiritualmente. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por poder estudá-la. Te louvamos pela ação poderosa do teu Santo Espírito, por meio de quem o Senhor age em nosso coração. Te louvamos também, ó Deus, pelas bênçãos materiais e pelas provisões que o Senhor tem derramado sobre nós. Te pedimos que, por tua misericórdia, tu continues, ó Deus, a cuidar do teu povo, a nos amparar, a tirar do nosso coração, ó Deus, todo o medo, substituindo, ó Deus, pela esperança bendita da tua companhia constante e do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-nos neste momento de estudo da tua palavra, Senhor, para que sejamos edificados e que este estudo também produza frutos em nosso viver e que pessoas ao nosso redor possam conhecer, ó Deus, a tua palavra através de nós. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.
Pois muito bem, como eu já disse, nós vamos estudar hoje sobre o perigo ou os perigos da murmuração. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E nós vamos usar como texto de partida para nós, texto básico, Filipenses 2, do 14 ao 16. Filipenses 2, do 14 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Algumas coisas interessantes já no início da nossa leitura, e eu gostaria de destacar isso, é o fato, nós vamos voltar a esse texto adiante no nosso estudo, mas o que eu gostaria de destacar é o fato de que a murmuração ou a vida sem murmuração, a nossa vida, ela tem esse aspecto público, segundo o texto de Paulo. Nós acabamos de ver, veja só, ele expressa esta frase no versículo 14 como um imperativo: fazei tudo, sem exceções, tudo sem murmurações nem contendas. E o objetivo dele, está aí no versículo 15, é para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração pervertida. Então, meus queridos, apenas de introdução aqui, de forma introdutória, nós já precisamos pensar nessa nossa vida de tanto de contentamento e o seu contrário, que é o que nós vamos falar agora, né, nesta quinta, que é o descontentamento o verbalizado, né, a murmuração. Isso tem um aspecto público, e neste sentido é que nós precisamos nos atentar muitíssimo. Mas vamos adiante. Eu quero relembrar aqui com os irmãos a nossa conclusão do estudo passado, quando falamos sobre o contentamento em meio às aflições. E terminamos o estudo da semana passada da seguinte maneira: precisamos enxergar que as aflições não levam nossa existência ao fim, pelo fato de que o Senhor está agindo durante esse período também. Não podemos parar nossa vida e nosso serviço a Deus quando estamos em aflições. Precisamos buscar como servir ao Senhor na situação em que estamos. Então foi dessa maneira que nós concluímos o estudo da semana passada, e o de hoje eu quero introduzir desta maneira. O contentamento revela um coração grato e satisfeito em Deus, ao passo que o descontentamento revela um coração perturbado. Deste coração certamente brotará a murmuração. E aí uma pergunta para nós refletirmos enquanto estudamos. É possível que estejamos correndo, né, ou em grande perigo. Será que você é um murmurador? Será que eu sou um murmurador? É possível que nós estejamos em grande perigo pelo fato de que a murmuração, como eu coloquei aqui no slide, a murmuração, ela vai trazer malefícios para a nossa alma, observe aí, e revela também um coração perturbado. E você, é alguém que murmura? Eu espero que não seja. Mas se é, fica tranquilo, não desliga ainda o seu aparelho aí. Vamos até o fim, porque a palavra de Deus, ela aponta a nossa falha, mas também nos aponta o caminho de graça, né, a vereda da justiça, para que nós emendemos nossos caminhos. Então, fique aí, não desligue ainda, mas esse estudo de hoje realmente é bastante confrontador. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar hoje é a definição sobre murmuração, né?
O que é murmurar? Murmuração, você está lendo aí, é uma atitude de reclamação rebelde contra Deus, que demonstra nosso descontentamento com sua vontade soberana. Na semana passada, eu disse algo no nosso estudo e eu quero repetir aqui. Eu disse o seguinte: nossas reclamações, nossos pecados, coisas desse tipo, eles sempre são pessoais. Ainda que você não esteja direcionando, no contexto do nosso estudo de hoje, você não esteja direcionando a sua murmuração, a sua reclamação a alguém, digamos que seja alguma coisa, aqueles exemplos que a gente gosta de dar, né? Se está calor, nós reclamamos que está muito quente. Se chove, a gente reclama que chove. Se está frio, a gente reclama que está frio e assim por diante. Ainda assim, nossas reclamações, nossas murmúrias, elas são pessoais, no sentido de que elas afetam o próprio Deus. Por isso, nós podemos estar correndo grande perigo. Se você é uma pessoa que murmura muito, lembre-se que cada palavra que saiu da sua boca, em forma de murmuração, ela teve um único destino: o Senhor nosso Deus. E é nesse sentido que eu trago aqui, né, esta expressão. A murmuração é uma atitude de reclamação rebelde contra Deus, que demonstra o nosso contentamento com a sua vontade soberana. E foi por isso que eu comecei essa série falando sobre vontade e glória de Deus. Não foi sem propósito, né? Nós tínhamos um objetivo e agora estamos amarrando as questões aqui. Vamos avançar dizendo o seguinte: o Antigo Testamento aponta para o fato de que Deus considera a murmuração uma rebeldia e um grande pecado. Ainda que a nossa reclamação murmurante e descontente sobre qualquer situação da vida seja justificável, ainda que você tenha inúmeras explicações para aquela reclamação, o Senhor a enxerga como um ato pecaminoso contra ele. E eu trouxe aqui alguns exemplos de murmuração na Escritura. Eu gostaria de abrir com você em Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Deixa eu aumentar a tela aqui para você enxergar melhor. Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Eu vou usar o exemplo aqui do povo no Egito, né? O povo de Israel no Egito, e você já deve até ter dito para alguém ou para si mesmo aquela expressão, né? O povo ingrato, esse povo do Egito. O povo reclamão. Pois é, e muitas vezes nós nos assemelhamos a eles. Não é à toa que estes reclames, não é, do povo de Israel estão na Bíblia, para que, vez por outra, quando nós passarmos por essa leitura bíblica, nós nos lembremos de nós mesmos. Foi por isso que Deus quis registrar. Então veja o capítulo 17 de Êxodo. E lá no início eu destaquei o versículo 6, mas eu queria que você olhasse lá no versículo de número 1, quando diz lá que, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para beber. E aí começa o povo. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Note esta marcação de Moisés. O povo direciona a sua crítica, a sua reclamação a Moisés. Só que Moisés já diz a esse povo: olha, prestem atenção, o que vocês estão fazendo é contra Deus. E eu destaquei aqui o versículo de número 6. Eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe, diz o Senhor Deus a Moisés. Você pode pegar o contexto aí no versículo 5. E aí Deus dá a ordem: ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença
dos anciãos de Israel. Não é? Então, veja só, o povo reclama, ainda assim Deus usa da sua misericórdia, só que ele vai adiantando sempre que o povo faz reclamações contra ele e não contra as circunstâncias ou contra as pessoas envolvidas. Vamos adiante, meus irmãos, para ler aí Números capítulo 16. Isso ficará mais claro ainda nestes dois textos, Números 16 e Números 17. Mais uma repetição aqui das lamúrias do povo de Israel na sua peregrinação. Números 16, eu fiz os seguintes destaques. Há uma revolta dos filhos de Corá, não é? Contra Moisés e contra Arão. Veja só o versículo 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Você se lembra bem deste período? O povo está, olha, todo mundo aqui é santo, não precisa de líder, não precisa de mediador entre nós e Deus. Porque vocês estão se exaltando? Mas Deus tinha escolhido Moisés. Esta reclamação, esse levante contra Moisés e Arão, é isso que eu gostaria de gravar hoje, deixar gravado hoje, elas não são ultimamente, por fim, contra Moisés e Arão. Elas são, por fim, contra o próprio Deus, que estabeleceu Moisés e Arão. Então, nós precisamos pensar nas nossas murmurações, em como usamos nossas palavras e a quem direcionamos. Porque se o nosso descontentamento é verbalizado em murmúrias contra as circunstâncias, nós precisamos saber e deixar assim mais certo no nosso coração. Todas as nossas reclamações podem estar sendo direcionadas a algumas circunstâncias, mas por fim, elas vão contra o nosso Deus. Elas vão contra o nosso Deus. Avance aí os seus olhos para o versículo 20, aí de Números 16. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, eu os consumirei num momento. E aí eles vão interceder pelo povo, mas Deus levou estas murmurações e esse levante contra Moisés e contra Arão, mas por fim contra o próprio Deus que os estabeleceu. Olha, foi um grave pecado. E no versículo 28 está escrito aí que Deus iria tirar a vida desses rebeldes, dizendo o seguinte a Moisés, né? Então, Moisés disse, depois de explicar tudo para a nação ali, ele diz: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo, né? Não procedem de mim mesmo, procedem do Senhor Deus. Vamos até o capítulo 17, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Rapidinho, esse registro é um desdobramento da rebelião anterior. Então Deus vai demonstrar quem ele escolheu. Pede para cada um dos 12, né, das 12 tribos, colocar ali o nome de seu pai, né, do patriarca daquela tribo, coloca ali o nome e depois eles vão ser levados, né, e o bordão que florescer é este que Deus escolheu.
Versículo 3. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações, note bem, que os filhos de Israel proferem contra vós. Agora vá até o versículo 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor e a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Nós fizemos este exercício para mostrar que, já no Antigo Testamento, Deus entende a murmuração, considera a murmuração como a rebeldia e como um grande pecado. E foi dessa maneira que ele disciplina o povo por causa da rebeldia contra ele. A rebeldia foi mostrada, manifestada diante de Moisés e Arão, mas ela foi contra Deus. Então, ainda que, repetindo aí o que está colocado no slide, ainda que nós tenhamos uma justificativa para as nossas reclamações, para as nossas murmúrias, ainda que você esteja, vamos falar de novo aí do coronavírus, ainda que você tenha a sua justificativa qualquer, não poderia perder o emprego, ou não poderia ter a sua carga horária diminuída, ou que você acha que este ou aquele estão errados, do poder público, estão errados em sua postura, e é por isso que você vai para as redes sociais mesmo, e coloca um monte de coisa, de provocações, e escreve, e briga com os irmãos, ainda que você tenha justificativa, suas murmurações são contra Deus, e revelam sua rebeldia contra Deus, por não entender o controle e o governo de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a tua vida. Isso é um grande pecado diante de Deus. É claro, se nós direcionamos contra alguém as murmúrias, você eleja aí alguma pessoa para falar contra essa pessoa. No fim das contas, você está falando contra Deus, mas está afetando a este próximo. Então, você pega a Bíblia e rasga, Porque Deus nos diz para amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o Senhor Jesus Cristo, por fim, nos ensina a amar o próximo como ele nos amou. E aí está o ponto. É possível que nós estejamos em grande perigo. Isso é, portanto, uma definição de murmuração e é um grande perigo, meus irmãos. Mas avancemos. Eu quero trazer aqui, eu disse na semana passada que nesta série eu estou utilizando 2 livros, Um é este, hoje eu vou usar a citação dos 2, o título é Contentamento, da escritora chamada Nancy Wilson, e ela diz isso na página 37. O descontentamento ajunta-se em torno de 2 áreas gerais: coisas que temos e coisas que não temos. Ficamos descontentes com aquilo que temos, recusando a gratidão. E isso alimenta um desejo de coisas que não temos, cobiçar o que não é nosso. Veja que interessante esse exercício que a Nancy Wilson faz. A murmuração, ela envolve essas 2 coisas. O nosso descontentamento, por fim, o nosso descontentamento com a provisão de Deus. Então nós reclamamos, e aí isso demonstra a nossa ingratidão. Mas, e ao mesmo tempo, nós somos apontados para aquilo que nós não temos, uma vez que nós não estamos satisfeitos com o que temos.
Então, nós nos voltamos para aquilo que não temos e cobiçamos, né? Então, de fato, é um grande perigo o nosso. Vou deixar mais um pouquinho na tela. Então, esse livro é um livro bastante interessante. Ele, meus irmãos, é importante dizer aqui, este livro é mais direcionado às mulheres, tá? Então, é uma linguagem direcionada para as mulheres, mas tem princípios bíblicos interessantíssimos. Este é um deles e é por isso que eu estou usando para todos nós. Vamos avançar aqui. Então, há uma pergunta que pode surgir enquanto nós estamos estudando isso. Você pode até imaginar, ora, se eu não posso murmurar, então eu não posso lamentar da minha vida. Há um outro autor, e eu vou citá-lo adiante, que é William Barclay, no seu livro também, O Segredo do Contentamento. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma citação dele, e ele vai trazer alguns elementos interessantes, não é? Sobre essa relação entre murmuração e lamento. Isso vai ficar mais claro para nós agora, não é? Porque muitos, por achar que então não podem falar nada, eles se retraem e ficam calados. E ali no seu coração, aquela murmuração que não foi verbalizada torna-se numa raiz de amargura, e aí o buraco vai só aumentando a sua profundidade e cada vez pior. Mas também pode ser que as pessoas não se contenham e comecem a reclamar de sua própria vida ao redor, para os outros, não é? Então nós temos um meio termo e precisamos entender. Há espaço para lamentos? Não é? Então observe aí. A murmuração não pode ser confundida com lamento. A Bíblia tem um grande conteúdo de lamentos, em especial no livro dos Salmos. Eles demonstram que as angústias e clamores devem ser direcionados a Deus numa atitude humilde e dependente. E é aqui, meus irmãos, que está a diferença entre lamento e murmuração. Qual seja, a murmuração, ela é dita, verbalizada a ermo, né? Contra pessoas, contra circunstâncias e, por fim, contra o próprio Deus. Agora, o lamento, ele é direcionado ao próprio Deus em forma de súplica, demonstrando nossa dependência dele, nossa humildade. Não há outro recurso, não há outra fonte de socorro, somente o nosso Deus. E aí é que está a diferença. E nós precisamos enxergar essa diferença, meus irmãos, porque senão nós vamos nos tornar pessoas extremamente amarguradas ou murmuradoras. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nossos lamentos, nossas angústias, elas precisam ser lançadas ao Senhor, numa atitude humilde, numa atitude dependente do Senhor, como nós lemos lá em Hebreus, não é? Quando o escritor da carta vai dizer, olha, nós devemos então, pelo novo e vivo caminho aberto por Cristo, correr, né, ir até o trono de graça, em tempo de achar socorro e misericórdia, né, em tempo de achar misericórdia e socorro. Precisamos entender isso, né? E eu trouxe aqui alguns textos também que exemplificam e nos abençoam, no sentido de nós entendermos o que é de fato que nós precisamos fazer, né, em relação a nossos lamentos. O primeiro desses textos é Êxodo capítulo 2, versículo 23, ou do 23 ao 25. Eu gosto muito desse texto, já o preguei aqui em Balneário, já preguei na igreja de Suzano também, quando estávamos lá, porque ele de fato é um texto bastante interessante nesta relação. Êxodo 2, do 23 ao 25, diz assim: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó,
E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, note que interessante. Nós, no quadro anterior, né, no slide anterior, vimos os eventos posteriores a isso que nós acabamos de ler aqui. E como o povo se tornou murmurento, né, murmurador. Mas antes, quando a história estava começando, a história da libertação, e Deus começou a revelar isso ao seu povo, antes de chamar Moisés, fica claro que o povo tinha o seu alvo em Deus. E eles clamam ao Senhor. É ao Senhor que eles disseram ali, olha, nós estamos, né, usando as palavras aqui do registro de como eles sofriam, né? Nós somos escravos em terra estranha, nós estamos aqui trabalhando forçosamente, nós trabalhamos de sol a sol, e vai colocando as questões, e o Senhor ouviu essas lamentações e atendeu o seu povo, né? Atendeu por meio do ofício, né, do serviço de Moisés. O próximo texto é o texto de Jó. Jó capítulo 19, onde eu faço alguns destaques de alguns versículos deste capítulo. Nós poderíamos lê-lo completamente, mas vamos fazer estes destaques, tá bom? Então observe aí, Jó 19, do verso 6 ao verso 8 primeiro. Numa das respostas que Jó dá àqueles homens que eram seus amigos, né, e que vão importuná-lo, ele diz assim: sabei agora que Deus é quem me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Então veja a consciência que Jó tinha da sua vida diante de Deus, da condução de Deus em seu caminhar, ainda que em densas trevas, como ele diz aqui. O registro, né, o relato sobre a vida de Jó no próprio livro, é dito que ele, em nenhum momento, ele atribuiu culpa ao Senhor Deus. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele falou outras coisas, mas ele direcionou os seus lamentos ao Senhor, em humildade, em dependência. Agora observe outro destaque que eu faço, versículo 14. Continua o discurso de Jó, eu apenas fiz esse recorte. E ele vai dizer: os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Corre os olhos aí agora no versículo 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Versículos 20 e 21. Os meus ossos se apegam à minha pele, e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Do verso 25 ao verso 27 agora. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Veja como a postura de Jó neste momento é totalmente diferente daquela do povo lá no deserto e da nossa, muitas vezes. Ele diz, olha, Deus pôs trevas em meu caminho, só estou aqui, pele grudada no osso, só com a pele dos dentes, não tinha mais dentes, só tinha a pele dos dentes. Mas ele ainda assim, porque tem a sua fonte de contentamento em Deus, e não murmurou, apenas lamentou, humilde e dependentemente diante do Senhor,
ele ainda tem espaço no seu coração para dizer as palavras aqui do versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará em meu favor. Este é um exemplo maravilhoso de um irmão nosso que passou por muitas coisas, que lamentou copiosamente, mas ainda assim direcionou os seus lamentos ao Senhor Deus, humildemente, crendo que a redenção viria. Crendo que a redenção viria. Vamos a outros textos. Você tem aí, por exemplo, os Salmos de número 6, 10 e 13. Vamos apenas passar os olhos por eles. O Salmo de número 3. Davi começa dizendo: como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Só que ele vai dizer isso ao Senhor. Salmo de número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim. E aí ele vai dizer, olha, volta-te, versículo 4, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Estou cansado, versículo 6, de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito nas minhas lágrimas, de minhas lágrimas o alago. E aí ele vai dizer, olha, tem pessoas contra mim, versículo 8, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Só que ele não direciona as suas murmúrias contra os homens, nem contra Deus. Pelo contrário, humildemente ele vai ao Senhor e clama por socorro. Salmo de número 10. Aqui um lamento bem intenso, não é? Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. E vai adiante o Salmo 10, mas todas estas palavras, eu estou enfatizando muito isso, são direcionadas ao Senhor, nessa atitude humilde e dependente. E você? Como você tem feito? Será que você ainda está correndo risco ou correndo perigo? Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos. Como nós nos portamos diante do Senhor. Por fim, Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Versículo 2 vai dizer assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E ele vai dizer muitas outras coisas aqui. O Senhor Deus vai falar com ele, e aí ele no capítulo 2 vai dizer, olha, eu vou me colocar aqui na torre de vigia e vou esperar para ver o que o Senhor Deus vai dizer, e o Senhor o responde, no verso 2 do capítulo 2. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 3, a partir do verso 16. Aqui já, depois do Senhor falar com ele, ele diz, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. E aqui ele está falando dos inimigos que virão contra Israel, né, contra os judeus. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aí você conhece, não é? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que tudo acabe, para Abacuque era assim, ainda que tudo acabe, eu me gloriarei e esperarei e me alegro no Deus da minha salvação. Não quer dizer que com isso ele se feche, ele não fale. Ele fala, ele lamenta, mas ele direciona os seus lamentos ao Senhor nosso Deus. Avancemos aqui, meus irmãos, só voltando aqui, deixa eu botar aqui o meu rosto maior. Fica uma dica para você, para hoje à noite ou amanhã, só para você se lembrar disso que nós estamos falando, em especial deste ponto, vale a pena você ouvir a música IC, do Estênio Márcios. Você pode procurar uma poesia muito bonita, baseada em Abacuque, capítulo 3, e se, né, chama a música, você pode ouvir aí, vale bastante a pena. Avancemos então. Veja só essa citação que eu trouxe agora do outro livro, né, O Segredo do Contentamento, de William Barclay. Esse foi editado pela editora Nutra. E ele diz assim na página 68. Porque nós deveríamos murmurar e reclamar dos problemas e aflições temporários desta vida, quando Deus já nos deu todas as coisas. Precisamos de uma visão mais ampla de tudo o que Deus já fez e ainda está fazendo. E realmente precisamos. Avancemos, meus irmãos, e eu peço para que vocês voltem a Bíblia lá para Filipenses, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16. Então veja que Paulo dá esta exortação, não é? Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, e o objetivo disso é que nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, onde? No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, a ideia que nós podemos extrair deste texto é que a murmuração é contrária à nossa santidade e revela o nosso egoísmo. E o egoísmo aqui se refere também à substituição do conteúdo anunciado a outros. Ao invés de falar da obra de Cristo àqueles que estão ao nosso redor, falamos sobre nós e sobre nossas dificuldades. Você já deve ter passado por uma situação assim, e você falou, ou alguém ouviu, né? Ou você ouviu alguém falar, né? Pessoa que reclama de tudo. E aí você vem, às vezes está precisando de um consolo, vai conversar com aquele irmão na igreja, dizer que a semana foi muito difícil, e o irmão ouve você, e você espera que ele diga pelo menos, irmão, vou orar por você. E aí ele começa a falar da vida dele. Você entende, acha ali interessante a primeira frase, pelo menos, porque ele está compartilhando também que ele é igual a você. Você diz, mas as coisas estão difíceis, irmão. E aí ele diz, difíceis para você? Veja como estão as minhas coisas. E aí vai. E aí você não consegue encontrar consolo naquela pessoa, porque aquela pessoa é uma murmúria ambulante. E é nesse sentido, então, que o egoísmo entra. Ao invés de nós falarmos de Cristo, ao invés de nós concedermos consolo àqueles que estão precisando, nós falamos de nós, das nossas lamúrias, ao invés de entregá-las ao Senhor, esperar sua resposta e conseguir olhar ao redor, ver o que ele está fazendo e como nós também
estamos envolvidos no consolo de outras pessoas. Nós falamos disso na semana passada, não é? E veja como Paulo ressalta isso neste trecho da carta aos Filipenses. A vida sem murmuração e sem contenda, ela tem essa amplitude pública. As pessoas precisam compreender e ver o nosso testemunho em meio a situações complexas. Nós sabemos e temos muitos exemplos. Talvez o exemplo mais emblemático são aqueles eventos em que nós passamos por luto, velórios e coisa do tipo. E como é diferente como um ímpio encara a morte, como nós encaramos. E às vezes o falecido não era crente, mas há familiares, e essa imagem é interessante, ela é triste de ver, mas ela é interessante, como no mesmo momento, na mesma circunstância, chorando pelo mesmo ente querido, as pessoas que têm Cristo reagem de uma maneira diferenciada, porque nós somos filhos de Deus. E nós servimos de luzeiro neste mundo. Nós precisamos mesmo, eu dei o exemplo aqui do luto, né, do velório, nós precisamos mesmo impactar as pessoas cantando mais perto quer estar, enquanto os ímpios estão gritando, ele não me leva, me traz ele de volta, me traz ela de volta. Ele não merecia isso. Percebe? Quando nós, então, temos um coração com contentamento diante do Senhor e verbalizamos a obra de Cristo em nós e através de nós, as coisas mudam. É assim que deve ser o nosso procedimento. Porque na murmuração há muitos perigos, meus irmãos, muitos perigos na murmuração. Olha só que interessante essa citação. A murmuração revela a ausência da graça em nosso coração. Precisamos encarar um espírito murmurador e descontente como inimigo da nossa alma. Em última análise, nossas aflições ou circunstâncias externas não causam nosso descontentamento. Elas são simplesmente ocasiões para que a corrupção do nosso coração se revele. A murmuração tem a ver com a nossa santidade, com o nosso procedimento externo, inclusive. E, na verdade, ela encontra ramificações para revelar nosso coração pecaminoso, nossas cobiças, como eu disse lá no início, nossa rebeldia contra Deus e coisas desse tipo. É um instrumento de pecado, de iniquidade. Então nós precisamos conservar firmes essa ideia de que a murmuração é pecado, é pecaminoso diante de Deus. Deus disciplina, né, este filho dele que é murmurador, como nós temos exemplos no Antigo e no Novo Testamento. Precisamos zelar por isso, meus irmãos, porque nós fomos chamados a fazer tudo sem murmurações, sem contendas, em especial no âmbito público. E você, como está? Como está a sua vida? Como você tem usado suas palavras? A quem você tem direcionado as suas lamentações, as suas lamúrias? É importante pensar nisso, orar ao Senhor, pedir perdão, confessar seus pecados e pedir que Ele te auxilie, né, nessa caminhada, deixando você sempre alerta pela ação do Espírito Santo, para que você não peque mais contra o Senhor, fazendo essas murmurações. Chegamos ao fim, e eu quero dizer aqui no final o seguinte: é fundamental que tenhamos sempre em mente quem nós somos em Deus. E aqui eu retomo o nosso primeiro estudo. O que Ele fez por nós e o amor que Ele derramou sobre nós. Ele comprou-nos, fez-nos enxergar nosso pecado, libertou-nos da escravidão do pecado, deu-nos um coração ensinável e grato por sua palavra. Deus nos deu tudo o que é necessário para viver de modo agradável diante dele, bem como concedeu-nos acesso às suas ricas bênçãos.
E eu encerro com mais uma citação do livro do William Barclay. Por que nós deveríamos murmurar e reclamar dos problemas e aflições temporários desta vida, quando Deus já nos deu todas as coisas? Precisamos de uma visão mais ampla de tudo o que Deus já fez e ainda está fazendo por nós. Deus já nos deu todas as coisas, meus irmãos. Todas as coisas. E há uma herança imarcessível e cheia de glória, reservada nos céus para o povo de Deus. Além de todas as bênçãos que nós recebemos aqui, espirituais, materiais, ainda há muito no porvir. E esta certeza deve encher o nosso coração de contentamento. Nos lembrar de que a glória de Deus está em curso e sendo exaltada em cada ato do decreto do Senhor, do seu governo soberano sobre tudo e sobre todos. Precisamos nos lembrar disso. Precisamos também nos lembrar, meus irmãos, que mesmo em meio às aflições do Senhor, Deus está conosco, como um bom pastor. Portanto, nada nos faltará. E precisamos nos lembrar que há perigos nas nossas murmurações. Isso afeta a nossa santidade. Isso é fruto de lábios que procedem de um coração pecaminoso, rebelde contra Deus. Ao passo que nós precisamos nos lembrar de todos os feitos do Senhor por nós, encher o nosso coração de graça, de gratidão, de alegria, render glórias ao Senhor. E sim, confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando isso acontecer, nós podemos utilizar corretamente nossas palavras para lamentar de algum fato. Mas fazendo isso humilde e dependentemente do Senhor, né? Dependente do Senhor. Levando a Ele nossos clamores, nossas lamentações, sabendo que Ele está bem próximo, Ele habita no meio daquele que tem o coração contrito. Precisamos nos lembrar destas maravilhosas promessas, das quais nós usufruímos dia a dia, mas precisamos nos colocar humildes diante de Deus, sem rebeldia, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e é ela que está em curso, para o louvor da sua glória e para a nossa edificação. Vamos orar, encerrando o nosso estudo de agora. Pai do céu, te louvamos por este estudo, te pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados, por nossas murmurações. Ó Deus, como nós reclamamos da vida. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Ainda que as circunstâncias nos afetem, mudem nossos planejamentos, sejam contra a nossa vontade. Ó Deus, nós precisamos saber que a tua vontade está em curso sobre todas as coisas. E neste sentido, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor torne o nosso coração dependente e humilde diante do Senhor. E que através dessa humildade nós possamos sim chegar a Ti e apresentar nossos clamores, nossos lamentos, sabendo que o Senhor ouve e que atenderá segundo a Tua boa vontade. Deus, não nos permita ser murmuradores, em especial no âmbito público, Senhor. Ajuda o teu povo a testemunhar as maravilhas que o Senhor fez, e não nossa rebeldia. Abençoa-nos, Senhor, nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo. E que nestes tempos também nós possamos reavivar em nós a certeza de que podemos ir até o trono de graça para achar misericórdia e socorro em tempo oportuno, Deus. Tem misericórdia de nós. Nós te louvamos por este estudo, porque ele fala ao nosso coração. E te pedimos que o Senhor nos dê força do teu Santo Espírito para transformar a nossa prática
depois de tudo aquilo que nós estudamos hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo desta noite. Gostaria, mais uma vez, de agradecer aos irmãos, não é? A companhia aqui neste horário, neste período. Nós temos mais um estudo na semana que vem, ainda sobre contentamento cristão. Né? Vamos falar sobre aquele tópico de piedade e contentamento, né? Na semana que vem, se Deus quiser. No mais, gostaria de cumprimentar os irmãos que estão aqui conosco, em especial aqueles que não são da nossa congregação, da nossa igreja, o Paulo e a Gil, sejam abraçados aí por nós, mesmo distantes, o Adriano de Resende e os nossos queridos amigos lá de Suzano, a Luciana e o Rodrigo, o presbítero Rodrigo Benha. Um grande abraço para vocês, viu? Saudade de vocês. Que Deus abençoe. O Denis está lá em Brasília também. Deus abençoe. A Andressa, que apareceu por aqui. Deus abençoe. Nós nos veremos aí no domingo que vem, às 9 horas, teremos mais uma transmissão e falaremos sobre a Páscoa, né? E no culto da noite também. Meus irmãos, que Deus os abençoe, um bom final de noite, fim de semana também para todos vocês. Lembrando aos irmãos que eu estou à disposição para aquelas necessidades que forem reais, assim, vocês podem me procurar no telefone aqui, eu estou pronto e à disposição para atendê-los, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite e até mais.